Antes de mudar a história do rock, Dave Grohl teve que sobreviver à própria infância. Traumas, descobertas e um encontro inesperado com o punk. Essa é a parte da história que quase ninguém conhece. Antes das multidões, antes dos palcos gigantes, antes dos Grammys e das turnês pelo mundo, existia apenas um garoto tentando entender o caos ao redor, um garoto que usaria a música não apenas como arte, mas como salvação. Essa é a história de como Dave Grohl nasceu. Não o astro, não o líder do Foo Fighters, não o baterista do Nirvana, mas o garoto que precisou aprender a sobreviver muito antes de aprender a tocar. David Eric Grohl nasce em 1969, nos Estados Unidos, numa família que parecia comum por fora, mas cheia de tensões por dentro. Seu pai, James Grohl, era um jornalista político brilhante e respeitado, mas emocionalmente duro e intransponível. Sua mãe, Virginia, era o oposto, pá, acolhedora, paciente, sensível e apaixonada pelos filhos. À medida que Dave crescia, essa diferença se transformava numa linha invisível dividindo a casa. O pai, exigente, acreditava que disciplina formava o caráter. A mãe, compreensiva, acreditava que amor formava o espírito. Dave, ainda criança, ficava no meio dessas forças opostas, até que, de repente, o casamento acaba. A separação dos pais é um golpe silencioso, e esse silêncio se torna uma marca eterna dentro dele. Dave percebe que a vida pode desmoronar sem aviso, e que nem sempre os adultos sabem cuidar uns dos outros. Esse sentimento, medo, vazio e confusão, vai acompanhá-lo por anos e moldar muito da intensidade que mais tarde veríamos nos palcos. Com o pai indo embora, Dave fica com a mãe, que passa a ser o alicerce de tudo. Ela trabalha duro, ensina Dave a ser curioso, a ser criativo, a ser livre. Virginia é o tipo de mãe que reconhece o brilho de um filho antes mesmo que ele exista. Mas Dave sente falta de algo, alguma forma de extravasar a angústia que carregava. E é aí que um novo universo começa a se revelar. Primeiro, nos discos antigos que encontra em casa. Depois, em amigos que lhe apresentam rock, soul e todos os sons que fazem a imaginação dele explodir. A música começa a preencher o espaço vazio deixado pela separação. E cada faixa que escuta vira uma porta para outro mundo. Mas ele ainda não sabe que um gênero específico vai mudar tudo. O punk não exigia perfeição, exigia verdade. E Dave finalmente encontra um lugar onde podia ser quem realmente era. Imperfeito, intenso, inquieto. O punk dá a ele algo maior que música. Dá identidade, propósito e um motivo para continuar. Dave tinha cerca de 12 anos quando conheceu o punk rock. Mas esse encontro não foi musical. Foi espiritual. Um amigo mais velho o leva para dentro desse universo incompreendido. Bandas rápidas, barulhentas, sem regras. Roupas rasgadas, energia crua, atitude de faça você mesmo. Para muitos, aquilo era caos. Para Dave, era libertação. O punk dizia, você não precisa ser perfeito. Basta ser verdadeiro. Era tudo o que ele precisava ouvir. A partir desse ponto, ele mergulha sem retorno. Fitas cassete viram relíquias. Pôsteres colados na parede viram símbolos de identidade. E a música, antes apenas um escape, passa a ser um caminho. Dave finalmente sente que pertence a algum lugar. A cada batida, ele expulsa a dor. A cada ritmo, ele encontra força. A música deixa de ser fuga e vira destino. Dave nunca se achou bom cantor na infância, mas percebeu rapidamente que tinha outra forma de se expressar. Ele começa a montar baterias improvisadas, latas, panelas, objetos que faziam sons que só ele entendia. E a cada batida, algo dentro dele parecia se alinhar. Aquela energia que não conseguia colocar em palavras, finalmente encontrava saída. E foi assim que a bateria virou a voz verdadeira de Dave Grohl. A música não era mais um passatempo, era uma necessidade. O ritmo era seu coração. A potência era sua raiva. A criatividade era sua cura. Não apareceu espírito nenhum.
mas apareceu algo mais poderoso: a certeza de que ele queria dedicar a vida à bateria. Entre as histórias mais marcantes dessa fase está uma que define o jovem Dave. Sua obsessão pelo baterista do Led Zeppelin, John Bonham. Certa noite, durante uma brincadeira infantil cheia de misticismo adolescente, Dave e seus amigos fazem uma espécie de sessão espírita, pedindo que o espírito de Bonham se manifestasse. Nada sobrenatural acontece, claro. Mas o importante não era isso. O importante era ver o brilho nos olhos de Dave, um garoto tão apaixonado pelo instrumento que tratava músicos como divindades. Ele não queria ser famoso. Ele queria ser bom. Queria honrar a bateria como um altar. Esse momento mostra, de forma quase poética, como a música já era sua religião pessoal. A adolescência de Dave é turbulenta e intensa, mas é nela que ele se transforma do garoto perdido no jovem que começa a descobrir sua grandeza. Não era fácil crescer num mundo que parecia sempre prestes a desabar. Mas Dave encontra novas amizades que viram família, shows em porões que viram templos e uma cena underground que o acolhe. Ele entende que não precisa estar no centro das atenções para ser alguém importante. Bastava estar onde seu coração queimava mais forte, atrás de sua bateria. Essa fase o endurece, o fortalece e o prepara para tudo o que viria depois. Na parte 1, Dave ainda não tem fama, não tem dinheiro, não tem banda grande, mas já tem tudo o que realmente importa. Um espírito inquieto, uma paixão que virou propósito e uma mãe que seria sua maior aliada de vida. A parte 1 não mostra Dave Grohl famoso, mostra Dave humano. O garoto que apanhou da vida antes de aprender a lutar. E esse garoto estava prestes a entrar no maior turbilhão da história do rock. A adolescência intensa, barulhenta e inquieta de Dave Grohl finalmente encontra um destino. O punk não era mais apenas um refúgio, agora era um chamado. E esse chamado tinha um nome: Scream. Uma banda de hardcore de Washington, D.C., rápida, crua, feroz. O tipo de música que fazia o coração de Dave bater mais forte que qualquer bateria improvisada. Quando a oportunidade surge, Dave é só um garoto. Mas com a coragem de quem não tem nada a perder, ele faz um teste. Toca como se o mundo fosse acabar. E, por alguns minutos, acaba mesmo. A banda diz sim. E, naquele instante, o garoto de subúrbio vira músico de estrada. Anjar com o Scream não era glamour. Não havia ônibus de luxo, nem hotéis, nem cachês gordos. Havia apenas vans quebradas, sofás emprestados por desconhecidos, refeições improvisadas e show para 30 pessoas e suor para 1000. E Dave amava cada segundo. A estrada vira escola, os palcos viram altar, os outros músicos viram irmãos. Tudo o que ele tinha cabia em uma mochila. Tudo o que ele era cabia em sua bateria. A vida era dura, mas pela primeira vez fazia sentido. O Scream era caótico, imprevisível, apaixonado, exatamente como Dave. A cada show, ele aprendia a tocar mais forte, mais rápido, com mais verdade. A cada viagem, aprendia a sobreviver com quase nada. A cada noite dormindo no chão, aprendia que o sonho exige sacrifícios. Essas lições, rudes e sinceras, moldaram o músico que o mundo conheceria depois. Mas antes da fama, veio um choque que ele não esperava. No meio de uma turnê, de forma abrupta e injusta, o Scream se desfaz. Dave acorda um dia como baterista de uma banda de hardcore. E termina a noite sem banda, sem dinheiro e sem casa. Um vazio familiar volta a aparecer na vida dele. O mesmo que sentiu na separação dos pais. Era o fim de um capítulo, mas também o início de outro. Sem saber para onde ir, Dave dorme no sofá de um amigo. Até que um conhecido da cena punk dá a ele um aviso. Tem um trio no noroeste dos Estados Unidos precisando de baterista. O nome é Nirvana. A palavra não significava muito na época.
Era só mais uma banda da cena alternativa. Dave entra num avião barato, carregando apenas uma mala e uma esperança. Encontra dois caras quietos, estranhos e talentosos, Chris Novoselic e Kurt Cobain. Começam a tocar e, em segundos, algo explode no ar. Uma química rara, uma intensidade feroz, um entendimento silencioso. Eles foram feitos para tocar juntos. Dave sabia. Kurt sabia. Chris sabia. A estrada tinha sido apenas preparação. O verdadeiro furacão estava prestes a começar. Aqui, Dave deixa de ser um menino inseguro do subúrbio e vira o baterista poderoso que carregaria o som de uma geração. Ele não sabia ainda. O mundo também não. Mas aquele garoto que batucava em panelas estava prestes a sentar atrás da bateria mais famosa da história do rock. A parte 2 termina com Dave na porta do destino. A parte 3 abre a porta. O primeiro ensaio com Nirvana é quase assustador. Dave senta atrás da bateria. Kurt plugava a guitarra. Chris ajustava o baixo. Sem conversa, sem plano, sem apresentação formal. Eles apenas começam. E a sala, que antes era só um porão sem charme, vira um terremoto. A voz rouca de Kurt corta o ar. O baixo de Chris segura o chão. A bateria de Dave explode como dinamite. Era como se 3 placas tectônicas finalmente se encaixassem. No fim da música, ninguém fala, mas todos sabem. Algo ali é maior do que eles. A vida de Dave muda instantaneamente. Antes, dormia em sofás, comia o que dava e tocava para 20 pessoas. Agora, dormia em sofás, comia o que dava e tocava para 500 pessoas. Ainda não havia glamour, mas havia algo novo. Uma energia crescente, quase ameaçadora. Como uma onda enorme no horizonte. Eles ensaiavam como se cada música fosse uma luta e gravavam como se o tempo fosse acabar. Não havia controle nem planejamento. Havia apenas intensidade. E essa intensidade empurrava a banda para um lugar que ninguém imaginava. Quando começam a gravar Nevermind, ninguém pensa em sucesso, fama ou na MTV. Era só mais um disco de uma banda alternativa. Mas havia algo diferente. As canções tinham ganchos, tinham peso e, acima de tudo, tinham verdade. E Dave, atrás da bateria, tocava como se cada virada fosse um desabafo de todos os anos de dor, caos e sobrevivência. Quando ouviram as faixas prontas, sentiram orgulho, mas jamais imaginaram o que viria a seguir. Em poucos meses, a música Smells Like Teen Spirit invade as rádios e o novo clipe toca sem parar na MTV. As vendas do disco disparam, a imprensa anuncia uma nova revolução e adolescentes do mundo inteiro enlouquecem. Dave acorda um dia e vê que o Nirvana superou o Michael Jackson nas paradas. Como isso aconteceu? Ninguém sabe explicar e muito menos eles. O mundo quis transformá-los em porta-vozes de uma geração, mas eles só queriam tocar. E isso, para Kurt Cobain, era um peso insuportável. Com o sucesso, vieram as turnês gigantes, entrevistas, capas de revistas. E, claro, pressão exagerada, expectativas irreais, devoração midiática, invasão de privacidade e o declínio emocional de Kurt. Dave via tudo acontecer de perto. Via o amigo ser consumido pela própria sensibilidade. Via a pessoa por trás do mito se afogar enquanto o mundo batia palmas. Dave era o tipo que ria, brincava, tocava mais forte a cada noite. Mas também sabia que a escuridão rondava o Nirvana, e ela se aproximava cada vez mais de Kurt. Mesmo com o caos, a banda encontrava a redenção no palco. Era o único lugar onde tudo fazia sentido. Dave via Kurt transformar tormento em arte. Via Chris segurar a base como um gigante gentil.
e ele próprio tocava como se cada batida pudesse impedir o inevitável. Eles eram uma família disfuncional, quebrada, mas absurdamente poderosa. E apenas ali, sob luzes ensurdecedoras, Cobain parecia livre. Mas esse alívio era sempre temporário. Turnês eram interrompidas, shows eram caóticos, a saúde emocional e física de Kurt se deteriorava. Dave tentava ajudar com bom humor, com amizade, com música, mas havia dores que nem a música alcançava. A banda seguia tocando, seguia criando e seguia existindo, mas a linha do horizonte, antes brilhante, agora parecia um ponto escuro. E todos sabiam, mesmo que não dissessem. Algo terrível estava chegando. O garoto tímido que batucava em panelas agora tocava para arenas lotadas. Mas no coração carregava medo e incerteza. Carregava a angústia de ver um amigo se desfazer diante dos próprios olhos. A parte 3 termina no pico da montanha. A parte 4 mostra a queda. O Nirvana estava no auge, mas por trás das cortinas, tudo estava desmoronando. A cada turnê, Cobain ficava mais frágil. A cada entrevista, mais cansado. A cada aparição, mais distante. Dave sentia isso. A banda sentia. Todo mundo sentia. A intensidade que fez o Nirvana explodir agora era a mesma força que o destruía. Era como viver dentro de uma bomba relógio, sem saber quando, onde ou como ela explodiria. Ninguém podia salvar Kurt, e esse era o peso mais cruel de todos. Houve reabilitações, conversas sérias, intervenções e pausas. Mas nada segurava o turbilhão interno de Kurt Cobain. Ele era brilhante demais, sensível demais, magoado demais. Dave fazia o que sabia fazer: ser leve, ser amigo, ser força. Mas nem toda a bateria do mundo é capaz de impedir que um coração se quebre. O Nirvana continuava, mas de um jeito estranho, torto e cambaleante. Como um avião voando sem um dos motores. Ele continuava no ar, mas todos sabiam que aquilo não duraria. Havia algo no ar. Algo pesado. Como se a banda já soubesse que estava tocando suas últimas notas. A última fase do Nirvana é uma mistura de shows brilhantes, momentos tensos, longas esperas, medo constante e amor profundo e silencioso. Dave via Kurt desaparecer aos poucos. Não como artista, mas como pessoa. E ninguém sabia o que fazer com esse tipo de dor. Existem telefonemas que mudam sua vida, e existem telefonemas que destroem ela. Um dia como outro qualquer. Uma ligação que parece normal, mas a notícia não. Cobain tinha morrido. O mundo desabou. A música parou. O tempo congelou. Dave não chorou logo de cara. Nem gritou. Nem caiu. Ele apenas entrou em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ocupar a sala inteira. Um silêncio que o seguiria por anos. Um silêncio que rasgou sua vida em antes e depois. Como seguir? Como respirar? Como existir quando seu mundo perde um dos pilares? A morte de Cobain não foi só a morte de um amigo. Foi a morte de um sonho, uma família musical, uma era, uma identidade, parte de quem Dave era. O Nirvana não acabou por falta de música. Acabou porque faltou a pessoa que era a alma daquilo tudo. Dave passou dias sem falar, sem tocar e sem ouvir música. A bateria, aquela que sempre o salvou, agora parecia uma ferida aberta. Ele pensou seriamente em nunca mais tocar. O mundo inteiro chorou por Cobain, mas ninguém sentiu como quem estava ao lado dele. Dave se afastou do mundo, se afastou de estúdios,
Se afastou de entrevistas. Se afastou de tudo que lembrasse o Nirvana. O que era praticamente tudo. Ele não era mais músico. Era só um homem tentando sobreviver ao próprio luto. Durante esse período, Dave aprendeu a lição mais amarga que a música já lhe deu. Mesmo quando a canção acaba, o coração ainda precisa continuar batendo. Um dia, sem intenção, Dave volta a tocar. Ele não estava tentando compor. Não estava tentando começar uma banda. Não estava tentando voltar ao trabalho. Ele simplesmente encostou nas baquetas. E bateu. Só uma vez. Uma única batida. Mas aquela batida abriu uma fresta na escuridão. A música não estava morta. Ela estava esperando. Dave percebe algo fundamental. Cobain não queria que ninguém parasse de tocar. Muito menos ele. Então, devagar, com cuidado, como quem reaprende a respirar, ele volta para a bateria, volta para o estúdio, volta para a vida. A parte 4 é o ponto mais doloroso da jornada, mas também é o que prepara Dave para o que viria. O Nirvana acaba. Cobain se vai. O mundo musical perde uma de suas maiores luzes. Dave perde um amigo, um irmão, um pedaço de si. Mas o silêncio não é o fim, é o intervalo antes de algo novo. O garoto que começou batucando em panelas e que virou baterista da banda mais explosiva da história, agora precisava decidir. Ele seria engolido pelo luto ou transformaria a dor em música? Esse algo novo ganharia um nome: Foo Fighters. A parte 4 termina na escuridão. A parte 5 nasce na luz. Depois da morte de Cobain, Dave acreditou que a música tinha acabado para ele. Mas a música não deixou. O luto era uma sombra constante. Mas, aos poucos, a vida insistia em voltar. Dave sente um instinto natural, quase biológico de criar. Mas criar o quê? Para quem? Por quê? Ele não sabia. Então decidiu fazer do jeito mais sincero, sem expectativa, sem pressão, sem banda e, claro, sem público. Apenas ele, uma guitarra barata, um estúdio emprestado e o peso de um coração tentando se recompor. Foo Fighters não nasceu como banda, nasceu como terapia. Dave grava sozinho, bateria, guitarra, baixo e voz, tudo ele mesmo. Era quase um exercício de sobrevivência emocional. Ele precisava provar a si mesmo que ainda existia música dentro dele, que Kurt tinha levado muita coisa, mas não tudo. Quando termina a demo, algo estranho acontece. Ele não sente tristeza e nem dor. Ele sente esperança. A gravação tinha funcionado não como um álbum, mas como cura. Ninguém imaginava que uma fita caseira viraria o início de uma revolução. Dave distribui algumas cópias para amigos sem colocar seu nome. Era para ser anônimo, era para ser discreto, era para ser privado. Mas a música viaja, de mão em mão, de cena em cena. E, de repente, rádios pequenas começam a tocar. Pessoas começam a perguntar: quem é essa banda? A banda não existia, até que precisou existir. Se o mundo achava que era uma banda, então Dave teria que formar uma. Ele monta uma formação inicial com músicos que respeitava profundamente. Amigos, parceiros e gente que entendia que ele ainda carregava feridas abertas. E assim nasce uma banda não para a glória, mas para proteger um homem em reconstrução. O nome, Foo Fighters, permanece. Um tributo aos pilotos que perseguiam OVNIs na Segunda Guerra. Uma homenagem ao absurdo e um nome que mostrava que aquilo não era para ser levado tão a sério. E justamente por isso, funcionou. No palco, Dave finalmente respira. A banda viaja em vans velhas, carrega seus próprios equipamentos e toca para plateias pequenas.
Exatamente como Dave gostava no começo. Mas havia algo diferente. Não era fuga, não era desespero. Era renascimento. A energia era familiar, mas limpa. Lembrava o Nirvana, mas não doía. Dave percebe que, pela primeira vez em muito tempo, estava vivendo sem sentir culpa. A música voltava a ser lar. O Foo Fighters cresce rápido demais porque as pessoas reconhecem verdade quando ouvem. O álbum ganha destaque. A banda começa a aparecer na mídia. E Dave, com um sorriso tímido, percebe que algo improvável está acontecendo. Ele não está mais à sombra de Kurt, não está sendo comparado. Não está sendo questionado. Ele está sendo visto. A banda vira sensação. Turnês maiores chegam. O público aumenta. O garoto que nunca quis ser cantor agora precisava ser líder. E ele descobre que nasceu para isso. Para a banda crescer, Dave precisava crescer junto. Alguns membros saem e outros entram. O Foo Fighters passa por tempestades internas, como toda banda real. Mas Dave aprende a lição que destruiu o Nirvana. Uma banda não se mantém com genialidade, se mantém com cuidado, com diálogo, respeito e amor. Ele prometeu a si mesmo que nunca deixaria a escuridão consumir sua nova casa. E manteve essa promessa. Foo Fighters vira família. Não uma família perfeita, mas uma família forte. Dave não se tornou apenas um sobrevivente. Se tornou um construtor. Álbum após álbum, a banda cresce e indivíduos quebrados encontram força uns nos outros. Dave, que um dia pensou em abandonar a música, agora se vê no centro de algo gigantesco. Show após show ele percebe. A dor que viveu não foi o fim, foi a fundação. E o que ele construiu a partir dela é monumental. A parte 5 é o renascimento completo. O momento em que Dave troca luto por luz, silêncio por canção, fim por começo. O garoto que sobreviveu à infância difícil, que encontrou salvação no punk, que viveu o auge no Nirvana, que encarou a tragédia mais devastadora se levanta. E cria o Foo Fighters. Não como projeto musical, mas como prova de que a vida pode continuar. A parte 5 termina com Dave de pé. De volta ao palco. De volta à música. De volta à vida. Na parte 6, veremos o nascimento de uma lenda. O Foo Fighters não era mais banda de garagem, agora era instituição, mas Dave nunca deixou de ser ele mesmo. Com o crescimento meteórico, prêmios, shows gigantes e turnês mundiais, Dave poderia ter se transformado no típico astro inalcançável do rock, mas não. Ele continuava sendo o cara que comprava cerveja no posto, conversava com todo mundo e ria alto demais. O mesmo garoto que tocava bateria em panelas agora tocava em estádios lotados, mas a essência era idêntica. Porque Dave entendeu cedo que fama não muda caráter. Só revela quem você já era. E Dave era pura humanidade. A música que nasceu do luto agora era premiada pela indústria inteira. O Foo Fighters começa a acumular Grammys, muitos Grammys. Melhor álbum, melhor música. Melhor performance. Melhor banda de rock. Dave sobe ao palco, agradece, faz piadas, abraça amigos, mas dentro dele, uma voz repete: "Eu só queria sobreviver." O que começou como cura virou revolução. E o mundo inteiro assistia ao resultado. O maior palco da vida de Dave foi o chão da sala, brincando com as filhas. O auge da maturidade de Dave não veio num show. Veio no nascimento de suas filhas. A paternidade vira o centro do universo dele. Ele aprende que trocas de fralda são mais desafiadoras que solos de guitarra. Noites acordado com bebê são mais duras que turnês. Amar é o ato mais punk que existe.
Dave passa a viver entre extremos. De manhã, levando as filhas para a escola. À noite, tocando para 60 mil pessoas, um pé no palco e outro no lar. O equilíbrio impossível que ele aprende a tornar possível. Depois de sobreviver ao passado, Dave decide usar o presente para ajudar outras pessoas. Ele vira o embaixador não oficial da alegria no rock. Toca em hospitais. Aparece de surpresa em escolas. Participa de projetos comunitários. Empresta seu estúdio para novos artistas. Defende a educação musical com a mesma paixão que defendia a bateria aos 12 anos. Ele sabe o poder que a música tem, porque um dia ela salvou a vida dele. Agora, ele a usa para salvar outras. Quando a música não bastava, Dave escreveu. Quando escrever não bastava, ele filmou. Dave descobre uma nova forma de expressão, contar histórias em vídeo. Sound City, Sonic Highways, documentários aclamados, profundos e humanos. Não eram apenas filmes sobre música. Eram filmes sobre pessoas, alma, pertencimento. Era Dave transformando memória em arte. O garoto curioso vira cineasta. O baterista vira narrador. O sobrevivente vira cronista da vida. Até os reis tropeçam, mas poucos se levantam como Dave. Durante um show em 2015, ele cai do palco e quebra a perna. Qualquer artista cancelaria a turnê, mas Dave não. Ele volta ao palco horas depois, sentado numa cadeira, perna engessada, tocando como se nada tivesse acontecido. Esse momento vira lenda instantânea, não porque ele é durão, mas porque ele é movido por algo maior que dor, propósito. No fim, a história não é sobre sucesso, é sobre resiliência. Dave entende que sua missão nunca foi ser famoso, nunca foi ser o melhor músico, nunca foi ser o maior nome do rock. A missão dele foi sobreviver, crescer, curar, criar, amar e compartilhar. E, acima de tudo, continuar. Porque a vida sempre bate forte, mas Dave aprendeu a bater de volta, com música. A parte 6 mostra o Dave adulto, o artista consagrado, o pai dedicado, o homem que encontrou equilíbrio entre palco e casa. A história dele já é grande, mas o que a torna imensa é a maneira como ele vive cada capítulo, com coração, com humor e com humanidade. E esse é o maior legado dele. A parte 7 é sobre a consciência do próprio impacto, o momento em que ele entende que sua vida virou inspiração para milhões. Na parte 7 veremos o legado vivo. Dave como mentor, figura cultural e símbolo de uma geração. Um dia você acorda e percebe que seu nome significa algo para pessoas que você nunca conheceu. Dave nunca buscou ser ícone, nunca quis ser porta-voz ou exemplo moral. Mas com o tempo, a história dele, de dor, de superação, de música, de humanidade, começa a tocar pessoas no mundo inteiro. Fãs o abordam chorando. Pais agradecem. Jovens dizem que aprenderam a tocar por causa dele. Músicos afirmam que começaram seus sonhos olhando para ele. E Dave, humilde, quase envergonhado por tanta reverência, percebe que ele virou inspiração, não pelo talento, mas pela verdade. Dave entende que não basta viver, é preciso transmitir. Com o passar dos anos, ele se encontra naturalmente no papel de conselheiro. Bandas jovens o procuram. Artistas inseguros pedem orientação. Músicos iniciantes pedem conselhos sobre turnês, vida, equilíbrio, saúde e criação. E Dave diz a todos a mesma verdade simples: toque com o coração, cuide das pessoas. E nunca se esqueça de por que começou. Ele ensina que não existe fórmula para o sucesso, mas existe fórmula para não perder a alma. Foo Fighters vira mais que banda. Vira escola. Vira família que acolhe músicos quebrados, desajustados,
cansados e os transforma em gigantes. Dave virou algo raro, um rockstar amado até por quem não ouve rock. Ele aparece em talk shows, em festivais, em gravações históricas, em premiações, em memes, em homenagens, em programas infantis, em projetos educacionais e em campanhas solidárias. Dave vira presença, vira figura pública universal. Uma espécie de tio legal da música, o homem que poderia estar em qualquer lugar. E, independentemente do país, da idade, do estilo musical, o público reconhece nele o mesmo brilho, a autenticidade. Num mundo cheio de máscaras, Dave é o rosto descoberto. O rock, a família, o humor e a gratidão. É simples assim. Com o tempo, Dave organiza a própria vida em 4 pilares. 1. A música. O coração. É o motor, o impulso, a força vital. 2. A família. O lar. É o porto seguro, o motivo para respirar. 3. O humor. O escudo. É como ele enfrenta o caos do mundo. 4. A gratidão. A base. Ele nunca esquece de onde veio, quem o ajudou e quem ele perdeu. Esses pilares fazem dele um farol num oceano turbulento. Alguém que mostra que é possível ser gigante sem ser arrogante. Ser lenda sem ser intocável. Ser inspiração sem ser perfeito. A história era grande demais para ficar só dentro dele. Dave sempre foi contador de histórias, fossem engraçadas, dolorosas ou absurdamente humanas. Mas um dia percebe que a própria vida é a maior história que ele já viveu. E então decide escrever, não para se glorificar, não para capitalizar, mas para se conectar, para dizer ao mundo: eu sobrevivi e você também pode. The Storyteller nasce como testemunho, uma carta aberta ao passado, um abraço ao presente e um legado para o futuro. Ele entende que o impacto da vida dele não está só nas músicas, está nas pessoas que mudaram por causa delas. A verdadeira herança dele é feita de adolescentes que compraram sua primeira guitarra por causa do Foo Fighters, adultos que superaram luto ao ouvi-lo, músicos que encontraram rumo nas palavras dele, fãs que se sentiram menos sozinhos, gente que aprendeu que a vida pode ser dura, mas não precisa ser cruel. Esse é o eco da vida de Dave, e é maior do que qualquer prêmio ou disco de platina. A parte 7 não fala de música, fala de impacto. Fala de como um garoto que cresceu em meio ao caos. Virou um homem que ensina o mundo a encontrar luz. Fala de como perdas terríveis forjaram uma das almas mais generosas da música. Fala de como Dave, sem querer, virou o mestre que ele mesmo precisava quando jovem. A história dele não acaba aqui, porque histórias assim nunca acabam. Na parte 8, vamos explorar o Dave atual. Maturidade, propósito, reflexões filosóficas, vida pós-pandemia e o futuro do legado dele. A juventude ensina a correr. A maturidade ensina a caminhar. Depois de décadas vivendo no volume máximo, Dave percebe algo curioso. O tempo desacelera, mas a profundidade aumenta. A vida deixa de ser apenas turnês, estúdio, discos e palcos. E passa a ser conversas na varanda, noites tranquilas em casa, reflexões sobre quem ele foi, orgulho de quem se tornou e aceitação das cicatrizes. Ele começa a olhar a própria história não como uma corrida, mas como uma trilha longa, com paisagens que só são visíveis agora. Dave fala no livro sobre como, com a idade, ele começa a enxergar a vida de outra forma. Ele diz que percebe o encanto das pequenas coisas e como o passar dos anos o ensinou a valorizar momentos simples. Cozinhar em casa, conversar com as filhas, observar o mundo com calma.
Ele entende que maturidade não é perder intensidade, é ganhar profundidade. Ive descreve como a pandemia o colocou novamente diante do silêncio, um eco distante do luto que viveu no passado. Ele fala sobre escrever textos e histórias online, para se conectar com pessoas em isolamento. Isso se transforma numa prática quase terapêutica. Ele percebe que, mesmo sem palco, ainda podia tocar vidas. Essa fase é fundamental para o livro existir. Muitos capítulos nasceram dessas reflexões solitárias. Durante o isolamento global, os palcos desapareceram. Os fãs desapareceram. O barulho desapareceu. E Dave, acostumado a viver em movimento, se vê preso em casa como todo mundo. Mas dessa vez, ele não correu do silêncio. Ele ouviu. E descobriu que havia histórias dentro dele esperando para serem contadas há anos. Histórias sobre amizade, perda, sobrevivência, família, amor, música e conexão humana. Foi nesse período que ele entendeu: a vida dele não foi só vivida, foi acumulada. E estava na hora de compartilhar. Ele percebe que o sentido da vida não está no palco, está entre um show e outro. Ele descobre pequenas verdades. O melhor público é o sorriso de um filho. O maior sucesso é a paz de espírito. Os melhores aplausos são aqueles que vêm de pessoas que você ama. E o mais profundo propósito é servir ao mundo de alguma forma. Dave passa a entender que a música dele cura, mas as atitudes dele inspiram, as histórias dele conectam, e o coração dele alcança lugares que a fama nunca alcançou. Chega uma fase da vida em que você percebe que faz parte da memória das pessoas. No livro, Dave menciona como se sente honrado e às vezes surpreso por ser visto como referência. Há histórias dele conhecendo fãs que dizem que suas músicas salvaram suas vidas. Há momentos dele encontrando jovens músicos que cresceram ouvindo Foo Fighters. E há episódios em que ele próprio admite: eu nunca planejei isso, mas estou aqui. Então vou fazer valer. Ele não é mais só um músico, é referência cultural. Ele vira o cara que aparece para apoiar pequenos artistas, o símbolo de resiliência, o líder gentil, o pai amoroso, o exemplo de força emocional, o contador de histórias que fala a verdade e o rockstar que não tem medo de chorar, rir, errar ou recomeçar. Isso cria uma responsabilidade invisível, mas linda. Dave entende que, goste ou não, ele virou um modelo para o mundo. E decide honrar isso com simplicidade, humor e humanidade. Não é religião, não é filosofia, é só música. Mas música como porta para algo maior. Dave compartilha várias memórias que mostram como a música é quase espiritual para ele. Ele lembra de tocar em homenagem a artistas que morreram, de gravar músicas em momentos de luto e de como certas canções funcionam como pontes para memórias do pai, de Cobain e de outros amigos perdidos. Ele entende a música como força invisível que o conecta com tudo o que já viveu. Com o passar dos anos, Dave percebe algo. Quando toca, ele se conecta com forças que não sabe nomear, com memórias de pessoas que perdeu, com versões antigas de si mesmo, com fãs que talvez jamais encontre, com a própria alma. Ele entende que a música não é arte, é ponte. Uma ponte que atravessa dor, tempo, morte e distância. E é por isso que ele continua tocando. A vida não é perfeita, mas pode ser plena. Dave fala muito no livro sobre aceitação. Ele relembra erros, exageros, medos e vícios emocionais, mas sem peso. Fala sobre o orgulho de ter criado 3 filhas fortes e felizes. Fala sobre ter sobrevivido à fama e suas perdas. E fala sobre ter encontrado equilíbrio entre palco e casa, passado e futuro. Dave olha para trás e vê o garoto inseguro, o adolescente punk, o baterista faminto, o amigo que perdeu um irmão, o homem que renasceu, o líder que construiu um império musical, o pai que encontrou o amor mais puro e o contador de histórias que tocou milhões. E, pela primeira vez, ele se permite sentir orgulho. Não orgulho arrogante, mas orgulho humilde. A sensação de olhar para a própria vida e pensar:
Eu fiz o melhor que pude, e isso foi suficiente. Ele não planeja parar, porque a música nunca foi emprego. Foi companheira. Ele quer continuar ensinando. Dave fala sobre ensinar suas filhas e jovens músicos, mostrando a importância do trabalho duro, da paixão e da honestidade artística. Ele compartilha histórias de bastidores para que outros artistas aprendam com seus acertos e seus tombos, inspirando. Ele reconhece que muitas pessoas buscam força em sua trajetória e aceita isso com humildade. Ele conta encontros com fãs para mostrar como pequenas atitudes podem inspirar vidas inteiras. Criando. Dave descreve sua necessidade quase biológica de criar. Ele fala de composições feitas em quartos de hotel, em vans, em porões, e como a criação o mantém vivo emocionalmente, contando histórias. O próprio livro é fruto desse desejo. Dave diz que as histórias o definem tanto quanto a música. E ele explica como guardou essas memórias por décadas até sentir que era a hora do mundo ouvir. Tocando em estádios. Ele reflete sobre a energia indescritível de tocar para milhares de pessoas. Ele relata momentos épicos de shows gigantes, e como esses instantes o fazem sentir-se criança novamente, tocando para amigos. Dave conta episódios de sessões improvisadas em casas de amigos, churrascos, festas simples. Ele diz que esses momentos íntimos têm uma magia que nenhum estádio tem. Tocando para si mesmo. Ele confessa que muitas das músicas que escreve são conversas com ele mesmo. Ele toca para se curar, para processar o mundo, para existir com autenticidade. Porque enquanto houver uma batida, uma única batida de bateria, Dave continuará existindo no mundo. A parte 8 não é um fim, é um horizonte. Dave chega à fase da vida em que entende que a música não o definiu, mas o transformou. Ele deixa de ser coadjuvante de sua própria história e passa a ser o autor dela. E ao olhar para tudo o que viveu, ele entende. A verdadeira lenda não está no estrelato, nem no Nirvana e nem no Foo Fighters. Está na jornada de um ser humano que aprendeu a transformar dor em arte, amor em ritmo, memórias em histórias e vida em legado. A presença desses elementos no livro mostra que Dave Grohl chegou a um ponto de compreensão profunda. Ele não quer parar, mas também não precisa correr. Ele apenas quer continuar sendo ele mesmo. Na parte 9, veremos o Dave filósofo, suas reflexões sobre existência, mortalidade, propósito e o significado de deixar o mundo melhor do que encontrou. Depois de tudo, de todas as perdas, palcos, quedas e renascimentos, o que resta? No final de The Storyteller, Dave não fala como rockstar, nem como líder do Foo Fighters, nem como o baterista do Nirvana. Ele fala como homem. Um homem que viveu mais do que imaginava, sofreu mais do que esperava e amou mais do que sabia ser possível. Ele entende que a vida inteira foi construída sobre 3 pilares invisíveis: coragem para seguir, humildade para aprender e coragem para recomeçar, porque recomeçar é o ato mais heróico que um ser humano pode realizar. Quando a voz falha e o corpo cansa, são as histórias que continuam respirando por você. Dave entende que sua vida foi guiada por 2 forças: a música, que abriu portas, salvou sua alma e carregou sua dor. As histórias, que preservaram sua memória, honraram seus mortos e conectaram seu coração aos de milhões. No livro, ele diz que cada capítulo da vida dele é uma canção, e cada canção uma forma de conversar com quem ele ama, mesmo aqueles que já se foram. O pai, o bem, e amigos de estrada e companheiros perdidos no tempo. A música o mantém perto deles e as histórias o mantêm inteiro. Você passa a vida inteira procurando respostas e só as entende quando já viveu tudo. Dave percebe que o sentido nunca esteve no sucesso, no dinheiro ou nos discos de platina. O sentido estava nos pequenos momentos. Ensinar a filha a tocar bateria, abraçar a mãe nos bastidores, fazer um fã sorrir, dividir uma pizza com a banda depois de um show e escrever uma história que faz alguém se sentir menos sozinho. O sentido está nas coisas que ninguém registra, mas que você nunca esquece.
O tempo primeiro te toma tudo, depois devolve apenas o que realmente importa. No epílogo emocional do livro, Dave entende que o tempo não é algo para ser vencido, é algo para ser vivido. Ele olha para trás e vê o garoto do subúrbio, o adolescente punk, o baterista faminto, o sobrevivente do Nirvana, o líder do Foo Fighters, o pai amoroso e o contador de histórias. E, finalmente, aceita tudo isso como parte de um só homem. A vida não o quebrou, o moldou. A maior promessa da vida não é com o mundo, é com a pessoa que você precisa se tornar para sobreviver a ele. Dave encerra sua narrativa com uma promessa simples, mas poderosa: continuar sendo digno da vida que recebeu. Porque ele sabe que viveu momentos que alguns nunca terão e sobreviveu a dores que muitos não suportariam. Então ele promete viver com gratidão, tocar com integridade, amar com verdade, ensinar com generosidade, cantar com honestidade, rir com liberdade e nunca esquecer de onde veio. Esse é o pacto dele com o mundo e com ele mesmo. Existem despedidas que não encerram capítulos, apenas continuam a contar a história em silêncio. O epílogo de Dave não é despedida, é convite. Ele termina não com ponto final, mas com reticências. Porque sua história, assim como sua música, não termina quando ele para de falar, termina quando ecoa na vida de alguém. Dave entende que o legado verdadeiro não é aquilo que você conquista, mas aquilo que você desperta nos outros. E se há algo que ele desperta, é a coragem de continuar. No fim de tudo, a única eternidade possível é o que você desperta nas pessoas que seguem vivendo depois de você. Dave não quer ser lembrado como lenda, nem como estrela, nem como símbolo. Ele quer ser lembrado como alguém que sentou atrás de uma bateria, tocou a própria vida e jamais deixou de amar cada segundo dela. Esse é o epílogo, o último acorde. O silêncio depois da explosão. Mas não se engane, a história dele ainda está sendo escrita. E continuará sendo, enquanto houver alguém disposto a ouvir. Legado não é fama, é impacto humano.